Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Já despertou? Toma aquele café esperto, então fique atento às informações desta edição do programa, porque vamos trazer muitas dicas de prevenção de acidentes domésticos. Aqui no nosso estúdio vamos conversar com o Major Anderson Barros. Major Anderson, ele é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Também vai trazer muitas dicas e orientações para o nosso segundo convidado, Dr. Sérgio Murilo. Ele é coordenador de educação do SAMU. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje. Mas antes, deixa eu lembrar você que está em casa que hoje tem o quadro Receita do Dia. Hoje vamos aprender a preparar um bolo de chocolate fit. É já e quem vai trazer essas dicas é a gastrônoma Luciana Luna. E agora a gente volta ao tema, porque os acidentes domésticos eles são bastante comuns, principalmente com idosos e crianças. Alguns objetos e situações caseiras que parecem bem simples, sem riscos, podem representar uma ameaça para crianças curiosas, idosos com movimentos limitados e até para os adultos desatentos. Se tiver criança em casa, uma primeira dica, instale ali portões nas extremidades das escadas e proteja também as tomadas elétricas. Por mais que sejam aconselhadas, é comum que essas crianças tenham curiosidade um pouco mais aguçada e, sem querer, elas podem causar acidentes. A partir deste momento, tem uma reportagem muito especial. Na reportagem, vamos aprender um pouco mais sobre prevenção de choque elétrico. Fique muito atento às informações. Acompanhe. O risco de acidentes e morte por choque elétrico é grande devido ao manuseio inadequado de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e se potencializa quando a ligação elétrica não segue as normas de segurança. Segundo o gerente de operações da CELP, o uso incorreto de extensões e benjamins, os populares TEIs, são um problema grave, principalmente quando existem crianças na residência. Isso passa desde a construção da residência, ser construídos circuitos elétricos bem definidos, para que não tenha necessidade de extensões, necessidade do benjamin, que é aquele equipamento que é utilizado para ligar mais de um acessório ao mesmo tempo. Deve-se orientar as crianças a não utilizar celulares ligados à tomada, é um cuidado importante. Os pais também nas tomadas baixas devem prevenir colocando aquelas tampas cegas, evitando que as crianças tenham acesso ao circuito elétrico. E especialmente no manuseio e manutenção de eletros eletrônicos, exemplo, um secador de cabelo, a manutenção de um ventilador. O uso de chapinha, secador ou mesmo liquidificador ou grill na cozinha exigem atenção. Nas chamadas áreas molhadas, os casos de choque elétrico são mais comuns. Eletricidade e água não combinam, então é importante que quem estiver manuseando acessórios elétricos nem faça isso em áreas molhadas, onde esteja superfícies úmidas, e muito menos a própria pessoa estando molhada. O correto, o ideal é que a pessoa esteja seca, com um sapato ou uma sandália isolante. Em situações de ligação clandestina, também é comum o registro de vazamento de corrente pelas paredes ou portões, por exemplo. As ligações clandestinas é um grande vilão para a segurança da população no uso da energia elétrica, seja em ambiente externo, como você mesmo falou, onde podem derivar da rede elétrica diretamente com fiação de baixa qualidade, realizado por técnicos ou por pessoas que não tenham conhecimento técnico. Isso provoca um risco a toda a sociedade. Então, a sociedade que visualizar esse tipo de derivação, não sendo um circuito onde a CELP mantém e faz a devida gestão, pode ser um risco potencial para todos que permeiam, que circulam naquela localidade. É importante deixar claro que esse tipo de ligação é um crime e é previsto, inclusive, no nosso Código Penal. Para denunciar casos de ligação clandestina ou solicitar reparos na rede elétrica, o consumidor deve entrar em contato com a CELP pelo telefone discando 116. Pois bem, qualquer dúvida, 116 você pode ligar para a CELP e também você deve ficar atento aí na sua residência. Nada de deixar as crianças próximas aí a tomadas, também essas crianças devem ficar distante
distantes, né, dos eletrodomésticos, então muita atenção, porque isso pode representar um risco muito sério. Às vezes o excesso de segurança, de confiança, pode levar a um acidente, né? Um acidente pode ser até fatal. Daqui a pouquinho vamos refletir mais sobre o assunto, vamos trazer dicas importantíssimas com os convidados de hoje, mas a partir de agora a gente abre o espaço aqui do nosso programa para você participar, para você interagir. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, é a nossa enquete. Todo dia a gente lança aqui uma pergunta para você participar, para você interagir. Hoje a pergunta da nossa enquete é a seguinte: olha só, queremos saber de você que está em casa se você já foi vítima de um acidente doméstico, mesmo que um acidente simples. Sim ou não, você vai ligar para a gente no 3424 1547 e no 3424 1977. São duas linhas interativas e estão a partir de agora ativas para você ligar, participar. Você liga, responde aqui nossa pergunta de hoje, manda também a sua dúvida sobre o assunto ou deixa um depoimento sobre o tema. Se você tem acesso ao WhatsApp, também já pode participar com a gente no 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você acessa, deixa a sua pergunta, deixa seu depoimento. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E se você tem acesso à internet, nossa fanpage a partir deste momento também está disponível para você interagir com a gente. Você acessa o facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar a nossa fanpage, você vai deixar sua pergunta, sua dúvida, vai também deixar um depoimento, escrever uma frase e essa frase pode passar aqui, ó, no decorrer do nosso programa aqui na nossa telinha. Agora a gente dá boas-vindas aqui aos nossos convidados, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio, Major Anderson Barros, mais conhecido como Major Barros, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, é uma honra para o Corpo de Bombeiros estar aqui novamente, nessa oportunidade de passar informações importantíssimas para salvar vidas e o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição para estar aqui no assunto do dia, né, nesse programa maravilhoso. Fique à vontade, Major. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Sérgio Murilo, ele que é médico e coordenador de educação do SAMU. Doutor, muito obrigado pela participação. Fique à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é importantíssimo esse espaço para conversa e divulgação. A gente vai debater daqui a pouco, a gente tem alguns programas de prevenção de acidentes desenvolvidos na cidade do Recife, é importante a gente conversar sobre isso para ajudar a população. A princípio, trouxemos informações gerais sobre o assunto, mostramos também como evitar, né, acidentes com choque, né, com eletrodomésticos. Evitar o choque elétrico é apenas um tipo de acidente comum que acontece nas residências, principalmente aqui da região metropolitana do Recife, interior do estado também. Quais outros acidentes são comuns? Quais as formas de prevenir? Por que esses acidentes acontecem? Vamos começar introduzindo aqui o nosso bate-papo. Primeiro, por que esses acidentes acontecem, Major? Olha, os fatores são variados, né? Diz que o acidente, principalmente com crianças, é multifatorial. Existe o fator da idade, o fator da questão de que com a idade a criança vai ficando mais curiosa, né? As mais novas elas são mais frágeis, mais suscetíveis a quedas, né? À asfixia por conta da amamentação, do afogamento. Então, a quantidade de fatores são tão grandes que a gente precisa conhecer primeiro esses fatores para poder controlá-los e aí fazer 3 tipos de prevenção, né? Que é uma prevenção primária, que é aquela de isolar o risco e evitar que o acidente aconteça. Uma outra prevenção secundária, que é aquela de minimizar a lesão, que é quando você usa o cinto de segurança nos carrinhos, as cadeiras, né, para as crianças. É quando você protege os pontos de risco, sabendo que se ocorrer o acidente, né, ele pode ser minimizado, por exemplo, no caso das crianças em esporte, utilizar capacete, equipamento de proteção. E você tem a prevenção terciária, que é aquela do cuidado médico, para tentar reduzir as consequências do acidente. Então, são fatores diversos, mas o cuidado com a criança é um dos principais fatores, né? Os pais sempre dizem, perdi a vista na criança, aconteceu, ela se acidentou, né, e se feriu. E vamos falar agora dos acidentes mais comuns que acontecem, principalmente aqui na região metropolitana do Recife. Choque elétrico é comum acontecer aqui. Quais outros acidentes a gente poderia listar para quem está em casa?
Não, a gente tem vários e alguns mais preocupantes que outros, né? A gente tem alguns acidentes banais. A gente falou muito tende a falar muito na criança nesse caso, mas a gente não pode esquecer também do idoso, que é uma vítima comum de acidentes domésticos e queda, por exemplo. Não é incomum a gente no SAMU ser chamado para um idoso que caiu em casa, fraturou um quadril, por exemplo, e está deitado no chão e às vezes demora horas até conseguir o socorro, porque não tem como ele se comunicar, caso more sozinho, por exemplo. Nas crianças a gente tem que ter cuidado com a intoxicação exógena, geralmente involuntária, a criança que ingere algum produto, alguma substância tóxica e nociva para ela. Nos locais que tem piscinas, tem cuidado com afogamento, às vezes a gente esquece de que aquela área tem que ser isolada, é impossível você vigiar uma área de piscina 24 horas, então o isolamento daquela área é importante, o isolamento às vezes banal, consegue evitar um acidente eventual na criança. Quanto ao idoso, a gente tem o risco da queda dentro de casa, que talvez seja uma coisa que a gente ainda, apesar de chamar a atenção quando acontece, a prevenção ainda é muito incipiente do que deveria ser. E a falta de informação talvez esteja por trás disso tudo. A gente vê até a própria dificuldade, às vezes, por exemplo, de uma família de manusear adequadamente a cadeirinha de proteção da criança. Geralmente quem acaba orientando a cadeirinha é o vendedor da cadeirinha. Exato. A gente tem uma falta de informação geral sobre como proceder e que a gente tenta compensar. O bombeiro tem uma série de programas em relação a isso. A gente no SAMU, a gente trabalha com o SAMU nas escolas para orientar as crianças e está iniciando o SAMU Cuida do Idoso para orientar as famílias em relação a esses cuidados também. Em relação ao excesso de segurança, eu já conheço aquele ambiente, o ambiente da minha casa, a gente já sabe mais ou menos onde estão os móveis, né, onde tem tomada, onde tem vários pontos da casa, a gente já conhece. Esse excesso de segurança também pode propiciar um acidente, por exemplo? Eu confio demais nos cômodos, nos móveis e às vezes descuido por ter esse excesso de confiança? Olha, no Corpo de Bombeiros a gente tem constatado, né, nas nossas palestras e nas ocorrências que muitas vezes aquele confronto entre a engenharia, a arquitetura e a segurança, né? Vamos deixar bonita a casa e nem sempre esse cuidado de deixar a casa bela deixa ela segura, né? Porque são os pisos escorregadios, ambientes que acidentam o idoso e a criança, muitas vezes as quinas muito pontiagudas, objetos que correm o risco de quebrar, como móveis em vidro, móveis muito altos ou muito baixos, né? E aí vem o risco de choque, as tomadas muito baixas, os objetos que ficam muito altos e a criança precisa escalar para alcançar. Muitas vezes essa preocupação, esse cuidado, né, ou essa consciência de que está tudo muito seguro, faz o pai muitas vezes relaxar e não explorar com o filho o ambiente para que ele conheça tudo e não fique né, buscando espaços que ele nunca viu para saber o que está ali dentro, o que acontece com o envenenamento, né, a intoxicação exógena. Ele nunca viu os produtos, aí vai lá e vê um produto colorido, que muitas vezes é um produto de limpeza e acaba ingerindo esse produto porque também tem um cheiro que chama a atenção. Então, os cuidados com essas características da casa que chamam a atenção da criança, né, que é o cheiro, por exemplo, da comida que leva a criança para a cozinha, que é um local perigosíssimo, pelo menos nos estudos do Ministério da Saúde, Criança Segura, aponta a cozinha como um ambiente na casa mais perigoso, onde a criança pode se queimar, se acidentar. Pode ter ao seu alcance utensílios perigosos, como facas, né, objetos cortantes. E se queimar, né, ali ou tomar um banho de alimentos muito quentes na hora de manipular o fogão ou estar no braço dos pais. Por isso que é uma orientação de que, por exemplo, os bebês não podem estar no braço das mães enquanto as mães estão cozinhando. O risco dela se queimar, né, e de se acidentar é muito grande. Os maiores precisam estar fora da cozinha, aí tem aquelas grades, né, que isolam a cozinha e não deixam que a criança tenha acesso à cozinha. Quando elas ficam maiores, é importante orientar quais são os perigos que estão ali, o que é que tem ali para ela não ter curiosidade de ir lá descobrir e nem também manipular algo perigoso. Também é comum nessa fase, né, da infância, a criança ela ser corajosa demais, parece que ela não tem noção do perigo, né, e qualquer coisa ela se arrisca a fazer. Principalmente janelas, né? Deixar janelas sem proteção é um risco muito grande quando se tem crianças em casa. Também os móveis próximos às janelas. A gente orienta que na organização da casa é muito importante se preocupar com essa noção que a criança não tem do perigo,
e ela não ter essa facilidade de escalar e chegar em janelas altas. Então, móveis muito próximos de janelas, de varandas, né, que não estão teladas principalmente, né, causam o risco de uma queda. E não precisa ser uma altura muito grande. Né, uma altura pequena pode causar um trauma sério, né, que o médico o doutor pode nos orientar mais que tipo de trauma e que perigo tem essa altura. A gente sabe que tem pessoas sofrendo traumas sérios de uma queda da própria altura. Imagina a criança que escala com a ajuda de móveis próximos, uma janela mais alta. Eu já vi adulto morrer por conta de uma queda de escada. Deu ali um traumatismo craniano e o adulto chegou a óbito. Imagina a criança que tem a estrutura menor, né, doutor? Aí que deve redobrar ainda mais os cuidados. Escada é perigo, o que mais é perigo dentro de casa para essa criança? A gente tem alerta, além do que já foi comentado até agora, da manutenção também. Às vezes a gente faz uma adaptação do domicílio num primeiro momento, e daqui o tempo passa, a gente esquece da manutenção. As próprias telas que devem ser colocadas para proteger a criança de acidente de varanda ou de janela, às vezes elas se soltam, elas se desgastam com o tempo, elas têm indicação de manutenção seriada, então elas acabam não servindo com a proteção que foi prevista inicialmente. A proteção de tomada, a gente bota a proteção e aqui e ali vai esquecendo de colocar. Já vi casos que o pai esqueceu um parafuso. A criança, ela não só não tem medo, como ela é curiosa. Então, automaticamente a criança de 4 ou 5 anos pega o parafuso e vai colocar na tomada. Ela vai encaixar naquele orifício que ela vê ali para ver o que acontece. Aí ela encaixando, né, esse parafuso lá na tomada, ela pode receber uma descarga simples, pouca, mas também pode ser algo mais grave, pode atingir... Os prédios e casas mais novos, eles têm alguns mecanismos de proteção da rede elétrica, onde quando você dá um curto desse, desliga automaticamente. Já os mais antigos, não, a pessoa pode levar um choque sério. E o choque, geralmente, ele vai do ponto de entrada ao ponto de saída. Às vezes você não vê uma lesão externa, então, às vezes a queimadura é mínima no local da entrada, mas a lesão interna pode ser mais significativa na criança também. Né? Pode atingir o quê, doutor? Internamente falando, choque ela pode elétrico. dar desde queimaduras de músculo, e o músculo fica inchado, podendo gerar algum problema de membro, como ela pode dar até uma arritmia grave com parada cardíaca. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações sobre prevenção de acidentes em casa. Fique atento. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes domésticos. E a partir de agora, vamos juntos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Joyce Fernanda é quem traz as informações. Olá, Joyce! Oi, Valdson, um excelente dia para você, um excelente dia a todos. E o destaque de hoje é do site NE10, que diz: recentes acidentes domésticos com crianças são registrados em Pernambuco. A matéria destaca 3 casos. O primeiro com um bebê de 1 ano e 11 meses que foi internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife, após ter o corpo queimado por café. Segundo a mãe da criança, ela teria puxado uma xícara que estava em cima da mesa. O outro caso aconteceu em Petrolina, onde um menino de 3 anos morreu após se engasgar com um pirulito. E no terceiro, no bairro do Bom Jesus, no Grande Recife, um garoto de 3 anos se engasgou com um caroço de pitomba e veio a óbito. O texto também coloca os episódios como um alerta aos pais. Os cuidados para evitar acidentes domésticos devem ser redobrados quando se tem crianças em casa, principalmente na área da cozinha, que deve ser isolada com grades para que os pequenos não tenham acesso, como explicou o Major Barros do Corpo de Bombeiros. Vale sempre reforçar que em caso de acidente é preciso manter a calma e entrar em contato com as equipes de emergência, como o Corpo de Bombeiros, pelo 193 e 192 para o SAMU. Os telefones funcionam 24 horas por dia para orientar e prestar o socorro adequado. E aí fica um alerta, né, para que a gente cuide melhor dos nossos pequenos. E Valdson, a gente volta com você. Muito obrigado a Joyce Fernanda pelas informações e por falar em acionar tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiros. Foi o que a gente fez hoje, trazendo aqui para o nosso programa 2 especialistas para trazer muitas dicas para você que está em casa nos acompanhando. Dicas para você prevenir esses acidentes em casa. Corpo de Bombeiros e também o SAMU. Estão aqui os representantes nos explicando um pouco mais e é o que a gente vai dar sequência aqui
nesse bloco do programa com muitas informações para você que está em casa. E a gente lembra, né, mais uma vez, a gente viu essa notícia da internet muito interessante, que um descuido, às vezes simples, um simples descuido acarreta aí em uma coisa mais grave. Pode chegar até um óbito. A gente viu uma criança que se engasou com um caroço de pitomba, com um pirulito também, que é algo muito comum na infância, as crianças gostarem do pirulito, e com um café. A mãe estava tomando café, o filho puxou essa xícara e aconteceu esse acidente, né? São coisas corriqueiras, né? Coisas da rotina que muita gente não presta atenção, não fica atento. Volta aquela do excesso de segurança, o excesso de confiança, Major Barros, é mais ou menos isso que vem a ocasionar pelo menos esses acidentes aparentemente simples? Olha, aliado também a ações negligentes, né? Por exemplo, quem faz uma ligação clandestina elétrica em casa corre o risco de ir num choque, não ter dispositivo nenhum de segurança, né? As casas bem dimensionadas possuem um dispositivo chamado DR, que é um disjuntor que desarma o circuito se houver uma fuga de qualquer energia. E evita aí um choque prolongado, evita um curto-circuito, um processo de início de um incêndio que pode, né, causar um acidente grande e vitimar pessoas. É sempre importante também aquele cuidado de não associar energia com água, de não deixar o ambiente perigoso, né, no caso das crianças, se colocar um pano em cima da mesa muito grande, que se estende até próximo do chão, e as crianças, até as pequenas, conseguem se pendurar, né? Muitas coisas em casa são muito perigosas. Mesa, né? A curiosidade vai levar ela a puxar para ver o que tem em cima da mesa. A gente não está aqui, mas em casa tem coisas perigosíssimas. Por exemplo, a cortina de casa. Muitas crianças morrem enforcadas nas cortinas. Elas se enrolam, ninguém está observando e passam ali até o pescoço comprimido por essa cortina. As cortinas que correm, aquela correntezinha da cortina, aquilo ali é uma forca para a criança. Então, se ela fica muito acessível à criança, ela pode colocar o pescoço e, num desequilíbrio, não conseguir mais sair dali e morrer enforcada. Então, existem coisinhas em casa que a gente precisa se informar para saber que são coisas perigosas e que podem vitimar a criança. Um pirulito ser perigoso, muita gente não imaginava antes de ver essa notícia da internet. Um caroço de pitomba. Por que são perigosos esses objetos? Podem causar o quê, doutor? Uma asfixia, por exemplo? A opção de via aérea por corpo estranho, né, que é o termo que a gente usa pode acontecer com várias coisas. Então, na criança menor, até às vezes com leite mesmo ela pode se engasgar. Com ingeste de qualquer alimento ela pode se engasgar. E à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai tendo a propensão de colocar as coisas na boca. Então, esse cuidado tem que ser redobrado. Desde alimentos, como pirulito, a pitomba, como foi falado, dois casos gravíssimos, tristes de ouvir, até como a gente tem o brinquedinhos em casa, que tem que ter cuidado, não ter brinquedo muito pequeno, tentar seguir a recomendação do fabricante. A gente sabe que às vezes o pessoal compra brinquedo contrabandeado, então um brinquedo que vem com peças que soltam. Não vem nem o selo do Inmetro, não muito tem menos selo, o pessoal ali, compra né? o brinquedo contrabandeado e pode soltar e a criança pode se engasgar com aquilo. E isso vale para qualquer faixa etária. O idoso se engaja com dentadura às vezes, a prótese dentária pode soltar e gerar engasgo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado nesse sentido. Sim. Dentro de casa, ainda na cozinha, a gente trouxe aqui vários objetos, né? A parte de lá é a cozinha, tem aquele detergente, né? Tem o detergente aí, o primeiro, transparente. Como a gente transparente, falou, se confunde, né, com água, a criança vai vai tomar pensando que é uma água, né? Se estiver próximo ao alcance dela, e isso aí pode acontecer o que com essa criança? É uma intoxicação, doutor? Esses estão até bons, né? Porque, por exemplo, um é transparente e os outros que tem alguns que são aqueles... pode parecer água. Aqueles potes maiores com aquele líquidozinho rosa ou azul, cremoso, dá até vontade de tomar quando você olha aquilo. E a criança vai ao alcance dela. Não deve-se, nesse caso, por exemplo, tentar induzir o vômito em casa. Não faça isso. Às vezes você tem dúvida se a criança ingeriu ou não, então você vai se basear se teve mal-estar, se tem alguma lesão na mucosa, dependendo do produto, ele pode levar a lesão na mucosa. Cheiro, independente disso, o cheiro às vezes que pode estar exalando na situação, e houve a suspeita, levar para a unidade de atendimento mais próxima, seja acionando 193, 192, que a gente pode dar uma orientação inicial, mas ou até mesmo que unidade deve ser procurada, se você não sabe que unidade procurar, a gente pode orientar isso pelo 192, e a melhor gestão da dinâmica do serviço de saúde
mas não induzir vômito em casa quando a criança faz a intoxicação exógena. Muita gente fala, né, que o leite ele pode barrar uma intoxicação, pode provocar o vômito, né, para limpar, né, o estômago dessa criança. Isso funciona? Isso não deve ser estimulado também? Não deve é mais ser um mito estimulado. que a gente encontra por aí pela internet? Mais uma falácia? Não deve ser estimulado a ingestão de leite ou qualquer outro produto após a intoxicação exógena. Assim como tem o mito da queimadura, né? A queimadura quando se tem, que o pessoal bota manteiga, bota gelo, nada. Creme dental também já ouvi falar. Creme dental, nada. A queimadura, o que você tem que fazer é água corrente a temperatura ambiente e, dependendo da situação, procurar a unidade de saúde. Independente do tipo da queimadura, né? Você não vai ser o médico para analisar se foi grave ou não foi. Procura o quanto antes, mas água natural, água temperatura água ambiente, corrente, temperatura pode ambiente. Colocar? Sim, nada de água gelada, água temperatura ambiente, água da torneira, temperatura normal é o que deve ser colocado, tanto para alívio do sintoma como para eventual ajuda. Né, uma recomendação nossa do Corpo de Bombeiros para a questão dos produtos químicos é, como prevenção primária, é isolá-los, colocá-los num armário, né, preso, travado. E aí você diz, mas eu construí minha casa para adultos, não tenho trava em nenhuma das portas. Você pode comprar no mercado travas de portas ou usar a criatividade, bota fita adesiva lá, enquanto a criança muito pequena não consegue, ou coloca num lugar mais alto, né, no local que ela não visualize. Né? E outra coisa muito importante é evitar colocar em PETs, em vasilhames que estão associados à ingestão, por exemplo, PETs de refrigerantes e sucos, muito cuidado com as cores e o cheiro que vai chamar a atenção das crianças. E os medicamentos, também, mesmo que sejam veterinários, porque às vezes os veterinários ficam acessíveis e os outros que os adultos usam guardam, né? Para as crianças, aconteceu agora numa casa, numa residência, eu fui lá dar uma olhada, e os medicamentos estavam guardados, mas os veterinários estavam lá disponíveis, que podem causar um acidente sério. Então, muito cuidado, né, com esses produtos que estão fáceis para a criança manipular. Os medicamentos parecem bombons, né? Balas e tal, confundem muito. Aí dá preferência àquela tampa, que às vezes não encontra não tem tantas embalagens assim, aquela tampa que é contra o uso de crianças, né? Onde só consegue abrir se você fizer uma movimentação, a criança não consegue fazer. Aquilo já ajuda bastante. No caso da medicação, acontecendo, né? A criança teve acesso ali à medicação, ingeriu, às vezes uma quantidade bem expressiva, vários comprimidos, pode acontecer o quê? Além da intoxicação. Varia muito de acordo com a substância que foi ingerida, por exemplo. Se for uma medicação calmante, tipo um benzodiazepina, a criança pode ficar sonolenta excessivamente. Dependendo da medicação, ela pode ter convulsão, ela pode ter febre como sintoma do excesso da medicação. Então, depende muito da medicação que for utilizada, se ele é mais estimulante, se ele é mais depressor, se ele baixa a pressão, se ele eleva a pressão. Então, se ele cai a glicose, a criança toma um remédio de diabetes da mãe ou do avô, e aí pode cair a glicose, ter hipoglicemia. Então, depende do tipo de remédio, for a intoxicação, mantendo-se a recomendação que a gente deu agora há pouco, de não fazer um antídoto em casa, nada disso. Tem que ir para a unidade, falar com o serviço e para a unidade para ser atendida adequadamente. E no caso, nem todo medicamento precisa ser armazenado, né? Tem medicamento que após o uso tem que ser descartado, principalmente antibióticos. Sim, aí o senhor como médico falando agora pra gente e alertando quem está em casa, porque muita gente tem aquele hábito de ter aquela farmácia em casa e sempre recorrer à farmácia, né, quando tem algum problema de saúde. Usa uma parte da medicação e deixa o resto guardado em casa, às vezes até fora da validade depois de algum tempo, né? Então, os remédios devem ser descartados. Tem locais de descarte em supermercado, eventualmente, para descarte de medicações que podem ser utilizados. Não inventar de pegar a medicação e jogar no lixo convencional, isso não deve ser feito. Então, tem locais de descarte apropriados onde a pessoa deve levar a medicação. Isso também representa risco para o adulto, né? Se não olha a validade, se usa um medicamento ali, um antibiótico que não era para usar, também pode ter uma reação, né, àquela medicação. E vai precisar de ajuda também esse adulto. Isso, não só o adulto, mas o idoso, né? O idoso ele tem aquele ritmo de ficar mais em casa, então ele tem esse cuidado, um cuidado às vezes que a gente esquece. A gente pensa muito na criança, às vezes as crianças ficaram mais velhas, a família não se preocupa tanto, mas tem aquele pai, a mãe, aquele avô que começa a ter um quadro de Alzheimer, um quadro demencial. E aí os cuidados voltam a existir. Por exemplo, você não pode deixar uma faca. Às vezes aquele idoso que vai esquentar a comida, só que já não consegue mais fazer aquilo, esquece o fogo aceso, ou vai pegar a faca para partir alguma coisa. Então você tem que deixar esses objetos pérfuro-cortantes de difícil acesso, tem que ter cuidado também com a questão tem que limitar o acesso ao fogo, vai ser um fogão que dificulte o acesso, isso pode ajudar. Mesmo a faca tendo a proteção como essa faca aí tem,
Tem que Sim, deixar sim. fora de alcance, né? A proteçãozinha aqui da ponta, né? Tem essa proteção na que ponta. ajuda um pouco, mas nesse caso, essa casa ajuda para o adulto, né? Mas no caso, numa queda eventual da ponta, mas no caso do uso inadequado, no caso da criança ou no idoso, principalmente com quadro demencial, é ideal que ela fique de difícil acesso mesmo. Outro problema comum na cozinha, panela de pressão. Qual a atenção que os adultos que estão em casa nos acompanhando devem ter? Tem que olhar a borracha de vedação? Sim. O que mais é preciso observar para não ter nenhum acidente com panela de pressão? Olha, a gente pode começar até brincando, né? Tem pessoas que acham que a panela de pressão é eterna. Você vai usar até ela dar um problema. Quando dá um problema, normalmente é herança de família e muitas vezes usa até ela dar um problema. E normalmente o problema é sério, né? Porque ela trabalha com pressão, então pode haver realmente um acidente sério. Então é importante, enquanto ela tem validade, né? Enquanto ela tem uso, estar observando a vedação, né? Da panela. Né? É fácil, né? Analisar isso. E o que é importante também é o seguinte, é observar a questão das vedações, porque o alimento vai impedindo a saída do vapor e pode causar um aumento da pressão dentro da panela. Outra coisa para as crianças é o cuidado com as panelas normais, tanto a de pressão. O cabo não deve ficar voltado para fora do fogão, porque é o ponto em que a criança se apoia para ver o que tem, quando o cheiro da comida chama a atenção da criança. Então é sempre importante isso aí. Trocar a borracha de vedação. Tem um tempo assim ou quando está mais desgastada que a gente troca? É sempre bom acompanhar, né? Não deixar que a borracha ela se estrague para trocar. Faça uma troca periódica. É sempre bom observar, até na internet mesmo, qual é a orientação do fabricante para troca, porque existem panelas de pressão diferentes, que usam tecnologias diferentes. Mas é sempre bom observar, saber o tempo seguro para a troca dessa borracha de vedação. Não tendo esses cuidados, pode acontecer o que, por exemplo? A panela explodir? Uma explosão. Ela vai aumentando a pressão, a válvula de segurança, né, não Esse aqui libera. É a válvula de segurança, né? A válvula de segurança. Você tem válvulas de segurança na panela de pressão que podem não funcionar e aí a pressão vai aumentar até que a panela não suporta e rompe, que é uma explosão da panela. A tampa vai para longe. Dependendo da pressão que foi empregada aqui dentro nesse cozimento, o fogão pode ser destruído, parte da casa, as pessoas podem se queimar e o registro é de pessoas normalmente feridas com queimaduras de 2º grau. Geralmente aí queimadura, né? Isso, se você estiver próximo à panela, agora, como você tem pressão, você pode ter trauma, lesões, traumas sérios. Você Trauma, pode ter da trauma. explosão. bater na cabeça, por exemplo. Não só o objeto bater na pessoa, como uma pessoa bater em outro objeto, bater na parede. Voltando ainda para a cozinha, a panela de pressão já está liberada. Você aprendeu, né, a tomar cuidado aí com tanto a vedação como também a válvula de segurança. Botijão de gás, aí tem aí como a gente conhece, né, o relógio e a mangueira. Esse botijão de gás tem que se observar, tem prazo de validade também para esses objetos? Sim. Os fabricantes eles dão 5 anos de garantia de uso para o registro, né, o regulador e para a mangueira. O que é importante, o Corpo de Bombeiros orienta as pessoas que quando forem comprar os equipamentos, desde do botijão, né, o botijão exige um botijão íntegro, sem danos, observem na compra da mangueira e do registro a validade, se há o registro do Inmetro, né? Se é um material certificado pelo Inmetro, porque ele precisa suportar a pressão do gás, ele precisa funcionar correto para não haver o vazamento. A instalação disso aqui é de responsabilidade do proprietário junto com o vendedor. Então, aquela pessoa que compra, ela precisa pedir ao vendedor para instalar ou pedir a orientação, para que ela depois consiga. Se ela não tem capacidade para fazer, é uma pessoa que tem alguma redução da capacidade para fazer essa instalação, pede a um vizinho ou alguém para fazer a instalação. Porque a instalação ela não é força, é uma coisa que nossas equipes pedem, né, para orientar nas nossas palestras. Estão fazendo muita força. Tem muita força nessa borboleta. E para piorar, as nossas equipes têm nos registrado que tem chegado na casa das pessoas para vazamento de GLP, que é realmente a ocorrência que o Corpo Bombeiro precisa atender, que pode, né, causar a explosão ambiental, é que o vazamento ele aconteceu porque a pessoa comprou
uma ferramenta para aumentar a força. Já tive em casa essa ferramenta. Essa ferramenta não deve ser usada. Já joguei fora. Quando coloca aqui, a pessoa coloca tanta força que quebra a borboleta e pode causar uma instalação inadequada e um vazamento de gás. Não é necessário força, é só jeito. Quando ela chegar ao limite, ali você só coloca a buchinha com um detergente. Esse é aquele detergente, né? Coloca na bucha ali com sabão, vai funcionar? Você vai pegar aqui e coloca. Essa é a forma correta de fazer. Sim, a espuma vai ficar aqui e ela vai nos informar se há um vazamento, quando as bolinhas começarem a aparecer. Se houver bolinhas, isso é sinal de que a instalação não foi adequada. Então a gente desfaz, né, retira o relógio, o regulador e reinstala. Normalmente é porque a pessoa não alinhou bem com um botijão e fez o rosqueamento adequado. E o perigo, né, de um vazamento como esse seria a inalação desse gás de cozinha? Pode trazer algum efeito meio que imediato? A pessoa pode desmaiar? A quantidade do gás de cozinha em domicílio é menos comum isso acontecer, mas o risco de explosão mesmo, de queimadura, de explosão, uma faísca eventual, ou acender o fogo depois, por engano, ia acontecer. A inalação dele em si não é tão prejudicial nas quantidades de uso domiciliar. E o que é que explode? É o botijão mesmo que explode quando tem um vazamento ou não? Isso é um mito, né, de que o botijão explode. O que explode é o gás, principalmente quando ele se acumula em locais fechados. Então, locais fechados, esse gás vai se acumulando e quando ocorre uma energia suficiente para queimar todo o gás, essa queima é muito violenta e a gente chama de explosão ambiental. Então, é uma queima que cria uma expansão de ar muito grande e uma geração de calor também muito grande. Então, queima as pessoas, lança as pessoas numa distância muito grande, lança objetos contra as pessoas e pode, né, derrubar edificações por conta da força nas estruturas que sustentam as edificações. O que é algo não incomum aqui na nossa região, porque recentemente tivemos alguns acidentes, né, com o botijão de gás. Acidentes também com pessoas que não têm condições de comprar um botijão de gás, estão usando álcool, né, para cozinhar também. A gente acende esse alerta, porque teve um reajuste novamente aí no botijão de gás, muita gente está reclamando do valor e às vezes quer, né, por conta própria, fazer esse fogo, esse fogão, aí utiliza o etanol. Estão utilizando o etanol, Major? Normalmente os líquidos combustíveis, né, normalmente veiculares, eles são perigosíssimos, porque eles liberam um vapor dentro da casa que é combustível, que pode se queimar, e aquela pessoa que recebeu aquele vapor na sua roupa vai ter o seu corpo em chamas na hora na hora de ligar um fósforo. O gás de cozinha ainda é mais seguro, você tem estruturas que garantem a segurança, né? Você tem a chave para fechar, normalmente você tem um vazamento, só fechando o relógio, você impede a passagem do gás. É importante sempre lembrar de manter bem vedada a mangueira junto ao registro e no fogão. Outra coisa que é um alerta do Corpo de Bombeiros é que o fogão precisa passar por manutenção. Muitas vezes o gás vaza num fogão velho ou num fogão sem manutenção. E outra coisa, pessoas muitas vezes ligam a boca do fogão para procurar o fósforo. E enquanto isso vai vazando o gás. Aquele negócio vai... né? Aquilo ali é uma queima com a concentração de gás maior do que o necessário para fazer a ligação. E à medida que isso vai se acumulando, isso pode causar uma queima perigosa, onde as pessoas podem acabar saindo queimadas. Então é todo um cuidado que precisa ter todo dia nas casas para que você não tenha um problema com gás e nem com líquido combustíveis, que não são indicados para cozinhar, né? São feitos para os veículos. Já tem uma série de medidas de segurança que se cria, o gás já é odorizado, você quando vai para um líquido desse qualquer, ele não é feito para isso. Então, pode acontecer não só, mas eu fiz algumas vezes e não aconteceu nada usando um líquido desse, mas vai invariavelmente acontecer, vai esquecer que botou álcool em algum local, vai colocar de novo, vai dar errado. O gás já tem uma série, tem válvula, tem o cano específico para verificação de metro, o gás odorizado, tem uma série de medidas de segurança para evitar o máximo de acidente. E o líquido combustível a gente não vai ter esse... Além de alguns produtos serem cancerígenos, não serem indicados para que a pessoa inale, respire aquilo. Pode ser.
A gente mostrou na notícia da internet, quando a gente escuta também vários especialistas, eles falam a mesma coisa em relação a manter a calma caso aconteça algum acidente. Aí, doutor, como é que eu falo isso para quem está em casa? Manter a calma caso aconteça algum acidente. Parece fácil a gente falar, mas na prática, o que é que essa pessoa pode fazer, né? Caso presencie algum acidente ou aconteça na própria casa? Como é que se mantém a calma num momento tão delicado e agitado na hora do acidente? É importante, primeira coisa, ligar para o serviço de socorro, seja ele 192 nos agravos clínicos, 192, 193 nos agravos traumatológicos ou engasgos, 193 no caso de incêndios. Os serviços, o quanto mais precocemente forem acionados, melhor. Segunda coisa, às vezes algumas situações simples, se a gente conseguir controlá-las no início, a gente já vai evitar um dano maior. A gente falou do gás agora, abrir as janelas, fechar o gás para permitir que ele espalhe, aquela coisa do gás concentrado, você já abre as janelas de casa. Tomar algumas medidas iniciais quando perceber o problema é fundamental. Um corte, você pode fazer uma compressão no local enquanto liga para o socorro, alguém está ligando, você pode fazer uma compressão no local para evitar que a pessoa sangre, queimadura, como a gente comentou agora há pouco, da água corrente. Então, algumas medidas podem ser tomadas inicialmente a depender de cada caso, mas é importante precocemente ser acionado o serviço de socorro, seja 192, seja 193, depender da situação. É normal, né, que num acidente as pessoas percam a calma, né? Eu me lembro que os meus pais, eles falavam, quando por acaso um coleguinha ali provocar, respire fundo, né, conte até 10, que eram técnicas para se recompor, pensar e não fazer uma besteira. É algo que pode ser feito em casa, né? Se de repente acontecer um acidente, para você não perder a calma, não, né, se manter concentrado, porque senão não lembra o número, né, do SAMU 192, não lembro do 193 do bombeiro. É respirar fundo, é manter a calma para poder lembrar, né, o que deve ser feito e também não fazer aquilo que vai agravar, né, a situação. Então, manter a calma é importantíssimo. Respirar fundo para controlar os batimentos cardíacos, para ter uma liberação de hormônios que vão ajudar, né, na reação mais correta e começar a tomar cuidado, né, atitudes corretas para cada situação. Em relação à parte elétrica agora, né? Tomar cuidado em relação à parte elétrica, adulto que gosta muito de utilizar o celular e ultimamente às vezes não espera nem o celular carregar todo, ou algum aparelho eletrônico, aí utiliza já o carregador no aparelho telefônico e fica fazendo uso, né, desse telefone enquanto carrega. É uma maneira correta de se fazer? A gente poderia dizer que isso pode ser feito ou representa um risco? É um risco, né? É o que a gente estava falando, quando você mantém a calma, você evita acender uma lâmpada quando à noite sente o cheiro do gás. Na hora que a pessoa sofre um choque, fazendo esse uso inadequado do celular, ou no nosso caso, no Corpo Bombeiro, a gente tem uma experiência muito grande com os choques e os incêndios acontecendo por conta das gambiarras que a pessoa vai colocando em casa, por conta da necessidade de mais tomadas, de mais fiações, né? O uso de extensão... parece ser segura. Me parece que o diâmetro do fio é bem maior. Você tem umas extensões que elas estão avisando ali que vão dar um problema, por conta da fragilidade, né, da fiação. Esse aqui é o Benjamin, né, que é o T. Esse é um adaptador. O Benjamin não tem aqui. Mas é parecido. É parecido. O T, né, que a gente Só que você tem 3 pontos, né? O problema é que você sobrecarrega um único ponto de tomada. Então, são 3 eletroeletrônicos funcionando ao mesmo tempo e aqui o que você vai ter é calor por conta da quantidade de energia sendo utilizada. E o calor vai derreter os plásticos, o material combustível, e você tem um princípio de incêndio acontecendo ali naquela tomada. E a criança, quando olha aqui essa tomada, olha só, a imaginação vai longe. Aqui dá para ver até um cachorrinho sorrindo. Vocês conseguem ver isso aqui? É por também, isso, Valdson, que nós recomendamos, né, seguindo os programas de prevenção de acidente com crianças, do Ministério da Saúde, da Criança Segura e de outros programas mais, que a casa ela seja dimensionada com muita segurança. Então, com relação à energia, que as tomadas elas sejam essas mais profundas, né? Que a gente vê aqui. Essa daqui, né? Deixa eu ajudar ou a branca aqui, olha. Essa aqui até tem um dispositivo, né? Isso, E aí, em vez da extensão, em vez de ter, usar um filtro de linha que tem aqui, ó, um fusível, né? Um dispositivo que vai
vai desligar se por acaso ocorrer uma falha no curto-circuito, uma sobrecarga. E equipamentos mais modernos que já são construídos para evitar um choque elétrico. Né? Então a parte plástica nele é bem maior e a parte elétrica, que a criança tem contato, ou o adulto tem contato, ele fica muito profundo. Então quando alguém toca, ele já saiu da tomada, então a chance de sofrer um choque é muito grande. Lembrando que é sempre mais seguro quando você sabe a procedência do equipamento. Exato. Se você compra um equipamento que você não sabe a procedência, a chance dele dar defeito, Aquele dele dar choque. né, que Dele, é mais barato. E o mais barato que sai mas não é mais caro, seguro. que a pessoa pode pagar com a vida, né, o equipamento que vai sobrecarregar, vai aquecer. Alguns carregadores estão estourando por aí, né, e causando incêndio, queimaduras em quem usa. E aqui está a proteção, né? Tem criança em casa, Algumas pode usar proteções. aqui. Tem uma outra aqui, tomada. a proteção Esse é da tomada, né? essa é da tomada para evitar que a criança sofra um choque. Esse aqui pode ser colocado, esse aí na Esse quina, aqui na dos quina, né? móveis. Aquela questão dos móveis que... Pode Os ser móveis colocado aqui na quina. que normalmente machucam o idoso, a criança. E Já o uma risco do criança choque maior. elétrico, a gente vê no ferro de passar também, é um perigo. Se você não fizer a manutenção nem o manuseio adequado, pode representar risco também. As mulheres que gostam, né, de passar a chapinha no cabelo, já vi um caso de uma mulher que morreu utilizando a chapinha porque estava descalça, com os pés molhados, aí teve um curto e chegou a óbito, justamente por conta da descarga que recebeu, né, doutor? Um outro que até nem está aqui na mesa, mas é importante citar, mergulhão de café. Mergulhão de café é um perigo. Eu já vi. Coloca dentro Eu já vi princípio de incêndio em um hospital por causa disso. O pessoal deixou o mergulhão de café e caiu o dispositivo no lençol que ia ser trocado e pegou fogo. E na hora algumas pessoas perderam a calma, mas teve quem manteve e apagou o fogo na hora precocemente, evitou um problema. Mas tem que ter muito cuidado com os produtos. Todo cuidado é pouco. Sempre lembrando das associações perigosas, né? Energia com água. Então, muitas mulheres usam os equipamentos de embelezamento no banheiro, onde o ambiente é muito úmido, né? Onde muitas vezes ela não está calçada ou está molhada. A área de serviço, que muitas vezes é uma área também molhada, e a gente tem registro de mulheres que passam ferro molhados e tanto esquecem o ferro, né, e podem causar um incêndio, como manipulam esses equipamentos descalço, molhado e ligado à energia. Um relato é que algumas pessoas têm sofrido choque na lavadora de roupa. Elas têm parado a lavadora, feito a abertura e mexido com a mão ali dentro. Então, olha, não era para dar choque, mas se o equipamento não tá tendo a manutenção adequada, se por acaso você tem algum defeito no aparelho, está aí uma associação perigosa que é água, energia, a pessoa descalça, servindo de fio terra, para que essa descarga ela percorra o corpo dela e cause, né, aquela lesão que a gente comentou, uma lesão séria, uma parada cardíaca que precisa ser revertida pela própria pessoa em casa, que ela, nesse caso, a pessoa que assiste é a pessoa mais importante, porque se ela não fizer massagem, né, não fizer o procedimento correto, ela não dá chance para as nossas equipes chegarem no local e encontrar a pessoa com vida. Muita gente não tem essa noção de primeiros socorros, né, doutor? Muita gente não aprende. A gente tem trabalhado isso, como a gente comentou no primeiro bloco, e educando as crianças. Infelizmente não tem como a gente educar todo mundo, mas a gente tem como educar as crianças. A gente está educando 100% das crianças de Recife. Da rede municipal? Da rede municipal. Algumas vezes da rede estadual também, mas na rede municipal a gente tem uma estatística mais forte. Na prevenção de acidentes, nos primeiros socorros, até inclusive para crianças um pouco maiores, na reanimação cardiopulmonar enquanto o socorro chega. Medidas que são ensinadas em outros locais e que a gente tem evidência de benefício com esse tipo de treinamento. Então, a gente treina a criança e espera que, inclusive, a criança treine o adulto, além de ter o conhecimento para si e que leve para a vida. A educação, a gente acredita, né, que é o caminho para melhorar o futuro. Chegou o momento de eu pedir licença aqui para vocês, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre a prevenção de acidentes domésticos. E olha só,
cerca de 30% dos idosos caem no mínimo uma vez ao ano. E segundo o Ministério da Saúde, 70% dos casos ocorrem dentro de casa. Os motivos, eles estão relacionados às limitações físicas decorrentes da idade avançada, ao consumo também de medicamentos e ao ambiente inadequado. Em relação ao ambiente, podem ser realizadas algumas adaptações e modificações para torná-lo mais apropriado às necessidades do idoso. Isso é muito importante, né? Porque esse ambiente aqui não é muito adequado para um idoso. Dos exemplos dos objetos que a gente encontra aqui no nosso estúdio, um tapete pode representar risco para o idoso dentro de casa. Um centro também, né, com a ponta, esse jarro também aqui em cima, essas cadeiras, tudo tem que ser pensado. Parece algo simples, né? A mobilidade, né, e a funcionalidade dos móveis dentro de uma casa. Quando se trata de idosos, deve ser ainda mais redobrada essa atenção, né, doutor? Isso. Todo cuidado é pouco. A gente tem os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são inerentes ao próprio idoso, que vão desde um problema no pé, às vezes uma artrose ou uma dificuldade no pé, um problema visual, uma catarata que não foi tratada a contento, uma dificuldade visual não corrigida, remédios para dormir, muitas vezes eles levam a piora do reflexo no dia seguinte e aumentam o risco de queda. E a gente tem os fatores extrínsecos, onde a gente tem um ambiente, seja um tapete, como a gente citou aqui no estúdio, que pode ser risco, um piso com risco de escorregar, dependendo do tipo de piso utilizado, não ter as proteções adequadas no banheiro. Muitas vezes o idoso tem dificuldade em levantar da bacia, ele tem aquele movimento de levantar da bacia sanitária, pode ser difícil para ele. Um simples dispositivo que você coloca acima dela no encaixe, a bacia um pouco mais alta, diminui o risco de queda dele dentro da bacia. No próprio chuveiro tem um dispositivo onde ele possa se apoiar. A gente, para tentar ajudar isso, a gente está instituindo agora em 2019, já com base nessa estatística colocada do número de quedas, a gente tem levantado por distrito e cidade aqui no Recife, região metropolitana, do SAMU Cuida do Idoso, onde a gente vai abordando via as comunidades, via o agente comunitário de saúde, a gente está em parceria com a Secretaria do Idoso. É um projeto novo, doutor? É um projeto novo que está... Já foi lançado? Não, ainda vai ser lançado agora no segundo semestre. Então é primeira mão, né, pra gente aqui já vem comentando, a gente tem comentado com outras pessoas, não é nada secreto, nem a gente já está trabalhando eles, acho que é o melhor momento para já começar, para avaliar se vale a pena e, a depender, expandir para outros locais. É uma boa notícia porque a nossa população está, né, vivendo mais. Tem envelhecido muito idosos. Rapidamente. A estatística que a gente achava de envelhecimento, que já era rápido, está sendo ainda mais rápido do que a gente imaginava. Então, a gente está já prevenindo o que está acontecendo e vai acontecer. E a preocupação, porque uma queda no idoso pode fraturar o fêmur, por exemplo, pode ser uma fratura simples ou fraturar o fêmur, que às vezes essa fratura pode levar a óbito, né, doutor? Pode gerar desde um trauma craniano, um traumatismo crânioencefálico, mais leve ou mesmo mais grave, como um trauma de quadril, onde o paciente pode ficar acamado se não for operado a contento, ou se não houver condição de cirurgia a contento, e que ele pode inclusive ficar acamado, o que limita muito, podendo levar a óbito em até metade dos casos em 2 anos. Então é um quadro muito sério, que a prevenção é fundamental nesses casos. Os cuidados nas extremidades, né? Tanto com os idosos, mas também com as crianças, com os bebês também. Nas crianças e nos bebês pode acontecer ali o engasgo, que é algo muito recorrente. Vocês recebem muitas ligações em relação a dúvidas, né, e pedindo socorro por conta de um engasgo. E caso aconteça um engasgo, tem um procedimento a ser feito? De que forma eu posso minimizar, né, e solucionar esse engasgo para que a criança não venha a óbito? Olha, o caso de engasgo no Corpo de Bombeiros é algo muito comum. A gente tem uma média de 4 ocorrências por dia envolvendo adultos e crianças. Por incrível que pareça, adultos também, né, porque muitas vezes aquela associação de comer, falar, sorrir ao mesmo tempo, acaba, né, causando um engasgo no adulto, e na criança, normalmente, aquela condição da amamentação, né, os bebês muito novos, a questão da amamentação, do banho, né, com uma aspiração de líquido, e na criança maiorzinha, a questão de um objeto estranho mesmo, muitas vezes um brinquedo ou um alimento, né, ou algo que estava ali acessível e ela para testar, porque as crianças numa determinada idade exploram o ambiente com a boca, então colocam tudo na boca e muitas vezes esse objeto acaba obstruindo as vias aéreas.
E isso ocorre de forma muito comum. Então, a maioria dos casos a gente acaba auxiliando por telefone, porque é muito rápido, né? Os procedimentos podem ser feitos de imediato, enquanto a gente está acionando uma equipe, né, motos, né, equipes de moto, equipes de ambulância, indo para o local, a gente vai orientando as pessoas no que elas devem fazer. Existem programas, né, preocupados com essas questões dos acidentes em casa e na comunidade. Então, o governo do estado de Pernambuco tem um programa que se chama Comunidades Governo Presente, que são várias secretarias indo nas comunidades para orientar as pessoas, dar assistência ao idoso, à criança, e o Corpo de Bombeiros participa dando orientações desses procedimentos que devem ser adotados. Na Secretaria de Defesa Social tem a Comunidade Segura, que além da questão da identidade, daqueles serviços, né, inerentes à segurança, tem também o Corpo de Bombeiros passando essas orientações. Então, procedimentos básicos no bebê salvam a vida. Tem um bebê aí de mais ou menos quantos meses, para a gente ter ideia? O bebê né? é até 1 ano. Até 1 ano. De 0 até 1 ano a gente considera como bebê, né? E acima disso, a criança, aí os procedimentos já mudam, por conta da estrutura física já ter mudado. O bebê, o cuidado com o bebê é a hora de segurar para que ele não caia. Se o bebê ele se engasgar com uma ingestão de leite ou de um alimento, né, ou a secreção, muitas vezes secreção, né, a criança para de respirar. Então, a obstrução das vias aéreas, ela é corrigida da seguinte forma: o adulto ele vai segurar a criança com muito cuidado nos braços, né, sempre se preocupando com a cabeça, com as vias aéreas, vai apoiar o queixinho da criança e vai inverter. Essa inversão da criança é sempre inclinada. Melhor pra gente. Se eu virar um pouquinho do lado para poder. Então, inclinado, o que a gente percebe é que a criança ela já está com o rosto voltado para o chão e já existe uma facilidade para o objeto, para o líquido sair. A orientação técnica é que no meio das costas a gente faça 5 tapinhas, né? 5 tapinhas que vai criar pressão para que o objeto saia, ou o líquido saia nas vias aéreas. O que acontece muitas vezes nessas primeiras tapinhas, a criança já chora, que é o sinal de que ela voltou a respirar e as vias aéreas foram desobstruídas. Se isso não acontecer, é hora de voltar a criança na posição normal, observar se a boca, né, já tem o objeto ou líquido, fazer essa limpeza, a retirada, ver se a criança volta a respirar, volta a chorar. Pode ser a sucção, a limpeza com um pano, né, com um objeto. Claro que é o seguinte, muitas vezes a criança está obstruída por secreção. E você não tem em casa, esqueceu de comprar aquela perinha que faz a retirada das vias aéreas, né, do nariz da criança, a da secreção. Vai ter que sugar, né? E aí é um procedimento realmente rápido e cuidadoso. É sugar no nariz para puxar essa secreção para ela poder respirar. Um outro procedimento é a pressão no tórax, né, para que a criança tenha uma pressão que vai direcionar esse ar para as vias aéreas, vai tentar desobstruir as vias aéreas. Então, são 5 pressões no tórax, no meio do tórax, no meio do peito, com 2 dedos, né? O bebê, a gente não usa muita força, porque senão você causa lesões sérias nas costelas. Então, 5 pressões e vai fazer com que esse objeto ou a secreção ela saia das vias aéreas. Se isso não surtir efeito, os procedimentos são repetidos. Então, virar a criança, dar as 5 tapas, né, voltar a criança, verificar as vias aéreas, a pressão de novo no tórax. Isso vai sendo repetido. Como uma criança pequena, isso pode ser feito no deslocamento para um hospital ou enquanto você aguarda as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Lembrando, né, que no SAMU você já tem um contato com o médico, o regulador, com equipes que vão acalmar a pessoa e vão apresentar algumas características. E dar as orientações, né, de atendimento inicial, né, assim como no Corpo de Bombeiros também. Porque essa criança ela pode ficar um pouquinho roxa, pode ficar mais molinha, porque vai perdendo ali, né, alguns sentidos. Como é que a gente... Como o Major falou bem, o primeiro sinal é a falta de emissão de som. Né? Enquanto a criança só com um engasgo inicial, mas que não é grave ainda, a criança ela emite som. O sinal de alerta maior para a gente já começar a é que o som não sai mais, a criança está obstruída, o choro não sai. E as medidas são cruciais para serem realizadas. Tanto que o sinal de melhora é ela voltar a chorar. É um sinal que melhorou. No adulto tem aquela coisa do sinal universal do engasgo, né? Que ele bota a mão
no pescoço para dizer que está engasgado. Isso acontece em todo lugar do mundo desse jeito. Então a pessoa bota a mão, dizendo que está engasgada, para de emitir som, aí você tem que tomar medidas para engasgo nesses casos também. Uhum. Às vezes, né, quando a mamãe está amamentando esse bebê, o bebê está gripado, existe também um momento de engasgo, é aquele procedimento que o senhor também falou. Ou faz a sucção nas vias respiratórias da criança, ou tem um aparelho, né, um objeto que faz também a sucção. Uma perinha que é utilizada para fazer a sucção dessa secreção. Você pode sugar, porque um canudo também, né, flexível, que você bota e puxa, você pode fazer assim também. Lembrando que se for um engasgo num adulto, né, numa criança, a gente já pode fazer aquelas compressões abdominais a partir do momento em que o adulto ou a criança mostrar esse sinal de que está engasgado. Não espera a pessoa desmaiar, porque se ela desmaiar, precisa ser deitada no chão e começar o procedimento como se fosse uma parada cardíaca, massagem no peito, né? Isso sempre tendo a certeza de que uma equipe está a caminho. Não vai valer a pena, não vai surtir efeito nenhum começar a fazer uma massagem sem chamar antes uma equipe de suporte. Se for o gasgo por um objeto menor, às vezes até uma espinha de peixe, né? Quem gosta de comer peixe, às vezes tem um gasgo com a espinha que fica aqui. É comer farinha, como as pessoas popularmente falam? Come um pouquinho de farinha, doutor, que essa espinha vai descer? Não é esse procedimento adequado? Essa criança ou esse adulto, ele tem que ir para a unidade hospitalar, porque às vezes, dependendo da situação, mesmo na avaliação inicial, não é recomendável, às vezes, nem que o médico, na primeira avaliação, tire. Dependendo da situação, pode precisar de uma abordagem endoscópica. Porque, às vezes, dependendo da situação, claro, a espinha pode, às vezes, transpassar a região da traqueia, caso ela esteja presente, porque tem a sensação do desconforto e não tem nada ali. Mas, às vezes, tem. E aí ela pode transfixar e ficar perto de algum vaso. E, às vezes, puxar sem ter o suporte no entorno, pode sangrar e se arriscar. Então, o médico vai conseguir avaliar isso a contento, se pode retirar a espina calórica, se tem que ir para alguma outra unidade, como é que vai proceder. Acho que fazem ingestão de um monte de coisa, né? Farinha, banana. E aqui eu acho que aquilo é que vai obstruir, né? Porque a espinha, ela por não ter um volume muito grande, ela deixa que o ar, né, acabe passando. Então a pessoa consegue respirar enquanto a espinha está lá. Dá para ir sozinho até para o hospital com a espinha. Então, muita atenção. É muito importante seguir essas orientações e não acreditar em tudo que você lê na internet ou que você ouve falar por aí. Mais uma vez eu pedi licença aos convidados, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta para responder a sua pergunta. Você que participou aqui no nosso WhatsApp, fique atento que a gente vai responder a sua dúvida. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora tem aquele momento que deixa muita gente com água na boca. Vamos aprender a preparar um prato, né, bem especial no quadro Receita do Dia. E a Luciana Luna, gastrônoma, vai nos ensinar a preparar um bolo de chocolate fit. Bom apetite! Olá pessoal, é sempre um prazer estar junto com vocês para fazer receitas que deixam muita gente com água na boca. E hoje não vai ser diferente. Para você que não consegue resistir a um doce e está de dieta, eu tenho uma dica bem especial. Bolo de chocolate fit é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote tudo bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar demerara, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 2 colheres de sopa de farinha de coco, 1 colher de sopa de cacau em pó 100% e 2 colheres de chá de fermento em pó. A receita de hoje é bem simples de fazer. Nós vamos começar misturando os ovos, o açúcar e o óleo de coco. Após misturar bem, nós vamos acrescentar a farinha de coco, o cacau em pó e o fermento.
bolinhos já está pronta a nossa massa. Lembrando que se você não tiver farinha de coco, você pode usar farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de aveia, enfim. E aí vai mudando os sabores. Aqui eu tenho uma forma pequenininha de furo no meio, que eu untei levemente com óleo de coco e farinha de coco. Agora eu vou despejar a massa aqui e a gente vai levar ao forno a 180 graus por 15 minutinhos. Nosso bolinho já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Agora nós vamos para a cobertura. Aqui eu tenho chocolate 70%, eu vou derreter e em seguida misturar com o leite de coco. Já está pronta a nossa calda, agora é só colocar por cima do bolinho. Esta foi a nossa receita de hoje. Você pode comer sem culpa. E nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Até a próxima. E você que perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e tem mais coisa boa agora no programa. A partir deste momento, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às várias oportunidades. Olha só, 15 vagas para eletricista, 15 oportunidades. Exigência que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. 15 vagas para eletricista. Vamos a mais oportunidades de emprego? Olha só. Uma vaga para geógrafo, uma oportunidade. Superior completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$2.000 é o salário. Uma vaga para geógrafo. Vamos a outras oportunidades. 3 vagas para gerente comercial, 3 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.996 é o salário, são 3 vagas para gerente comercial. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades de emprego, fique atento, porque a partir de agora vamos passar o telefone para contato. Atenção, produção, o telefone está passando aqui na nossa tela. Essas vagas são da Agência Estadual do Trabalho, 3183-7065 é o nosso telefone, o telefone da agência. 3183-7065, Agência do Trabalho, as oportunidades de hoje, Agência Estadual do Trabalho. Mais uma vez, desejo a você boa sorte! A gente segue aqui com o programa para responder a sua pergunta. Hoje estamos falando sobre prevenção de acidentes domésticos. Temos aqui várias participações, muita gente compartilhando alguns fatos, algumas experiências que tiveram. Falaram que algumas orientações serviram bastante. Então vamos seguir aqui com as perguntas e os questionamentos e também alguns depoimentos que recebemos. Tem a Ana Paula, que mora em Jaboatão dos Guararapes. Ela disse que já teve alguns problemas com a filha. A filha dela tem 2 meses e ela se engasgou com o leite materno. E ela lembrou das orientações que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros. E ela fez todo o procedimento e, graças a Deus, não houve o pior.
A criança não teve, né, nenhuma asfixia, não chegou a óbito por conta da lembrança que ela teve. E a gente reforça, né, agradece aqui a participação da Ana Paula e reforça que é muito importante você ficar atento às informações tanto do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU. Hoje você não pode precisar, mas amanhã você pode ajudar até uma pessoa mais próxima, né, Major? Sim, é sempre importante se informar, né? A informação, ela nos ajuda a agir correto num momento desse. Ela também disse que a mãe teve um probleminha com a explosão de uma panela de pressão, ela estava cozinhando milho e queimou um pouco o rosto por conta do vapor que saiu dessa panela. O vapor também queima, né, doutor? Também. As pessoas pensam que é só o Com fogo. a temperatura alta, ele pode queimar também. E ela compartilhou a experiência da avó que está hospitalizada por conta de uma fratura no fêmur. Se levantou durante a madrugada com vontade de ir ao banheiro, ninguém viu. Não deu tempo, né, de chegar até o banheiro, ela escorregou e caiu no chão e hoje está internada por conta de uma fratura no fêmur. Ela tem 85 anos. A iluminação do ambiente é fundamental nesses casos. A gente esquece não só de todo o ambiente estrutural, mas a iluminação à noite também. Outra participação, a pessoa se identificou agora, sim, a Maria, que mora em Piedade. Dá parabéns aqui aos profissionais que estão no estúdio. E ela fala que colocou uma extensão do primeiro andar para a casa térrea, porque lá no térreo teve um probleminha que faltou energia. E lá embaixo eles usaram a extensão para ligar 3 ventiladores, isso na mesma extensão. Ela sabe que é perigoso, mas estava sem energia a casa de baixo, ela tentou ajudar. E aconteceu, né, essa falta de energia por conta de que tentaram carregar um celular com um carregador pirata, que ela fala aqui. Ela queria saber se esses ventiladores eles são mais... eles podem propiciar um incêndio, se são usados ali na extensão, pelo fato de ter ligado 3 ventiladores na mesma extensão. Representa perigo, Major? Sim, tem aí um perigo de um superaquecimento, né, por conta da sobrecarga do ponto. Essas extensões muito longas, elas vão se desgastando, muitas vezes com um atrito, com superfícies que não são lisas, e elas vão desgastando o fio e criando um fio desencapado, que pode causar um choque, um curto-circuito. Muitas vezes alguns animais acabam, né, mordendo o fio, que é o caso de cães, ratos, e podem aí causar um curto-circuito e o animal acabar morrendo ou entrando em chamas, né, por conta do calor, da energia, e iniciar um princípio de incêndio. Uma coisa que a gente tem constatado é que os aparelhos têm causado incêndio pela falta de manutenção. O ventilador porque vai acumulando poeira, não vai sendo lubrificado, muitas vezes a economia de não levá-lo para um técnico para fazer limpeza e nem procurar saber como fazer em casa, cria essa situação perigosa. Então é importante tomar ações cuidadosas de manutenção e evitar essas extensões que são realmente perigosas. Tem a pergunta agora da Diana, que mora em Campo Grande. Ela pergunta o seguinte: em relação à mangueira do botijão de gás, devemos trocar de quanto em quanto tempo, Major? Olha, o tempo de validade é de 5 anos, mas se por acaso o equipamento, né, a mangueira e o registro está no mercado já há 2 anos, você compra, você não tem mais 5 anos, você tem 3. Mas na mangueira está registrado lá o tempo de uso, a validade, quando esse equipamento precisa ser trocado. Assim mesmo o relógio, o registro. Tem também a validade, que é o período em que esse equipamento precisa ser trocado. Kleber Vital, ainda perguntando sobre botijão de gás, ele disse que uma vez foi orientado a fazer pressão com a chave de fenda na válvula do gás. É um procedimento correto? Olha, muitas vezes o botijão ele apresenta um problema com uma molazinha que existe na válvula de passagem do gás. Essa mola ela se engancha e permite o vazamento do gás numa quantidade grande. O que acontece? Algumas pessoas usam a chave de fenda para fazer a mola voltar. Muitas vezes dá certo, mas o perigo é, nessa pressão, criar uma centelha e fazer o gás se queimar e causar um acidente. Então não é seguro, não é seguro utilizar essa chave para fazer essa correção. É melhor pegar o botijão, colocar num ambiente amplo, aberto, ventilado e chamar a empresa responsável para fazer a troca desse botijão, que pode estar com um defeito muito mais sério do que só essa mola.
Dúvidas esclarecidas, a gente agradece a você que participou aqui do programa, mandou sua pergunta. Vou pedir licença agora para a gente conferir o resultado da enquete. No começo do programa, a gente fez uma pergunta. A pergunta da enquete foi muito simples. A pergunta foi se você já foi vítima de acidente doméstico. Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 79% disseram que sim. Isso eles falaram dos mais simples, como um simples corte, como um problema mais grave de engasgo. 21% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e que você não seja vítima, né? Que permaneça assim ou diminua o número de vítimas de acidentes domésticos. Reta final aqui do programa para a gente agradecer aos convidados. Major Anderson Barros, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Muito obrigado por sua participação. A gente abre espaço agora para um último recado. São as considerações finais. Fique à vontade, Major. Nós agradecemos a oportunidade. É sempre bom lembrar que os acidentes eles não acontecem somente com a estrutura, né, da casa, mas também com animais e plantas. Então existem plantas venenosas, cuidado com as plantas nos quintais, colocadas nas casas. E animais peçonhentos, né? Então muito cuidado com o acúmulo de entulhos, muito cuidado na hora de calçar um sapato muito tempo guardado para não estar ali um escorpião e você sofrer um acidente. Então é sempre bom ter uma casa segura, né? Um cuidado especial com essa casa para poder evitar acidentes. O Corpo de Bombeiros agradece essa oportunidade e deseja a todos, né, uma vida segura com essas informações e fica muito satisfeito com a oportunidade de hoje. E qualquer problema, diz que 193, o nosso número de emergência, 24 horas. Muito obrigado, Major Barros. Também queria agradecer ao Dr. Sérgio Murilo, ele que é médico e coordenador de educação do SAMU. Muito obrigado. Fique à vontade agora para o último recado. Obrigado, meu amigo. A ideia realmente é bom esse espaço para a gente fazer a promoção de saúde e ajudar nessas medidas preventivas. E com tudo que a gente conversou, um programa excelente, precisando, o SAMU 192, o bombeiro, a gente está sempre em contato um com o outro e está à disposição para ajudar. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!